Convidar você a abrir tua Bíblia em 2 Coríntios, segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. 2 Coríntios 3, 18. A mensagem dessa noite será mudança verdadeira. Diga, mudança verdadeira. Sabe, essa mudança verdadeira, obviamente, se o nome está dizendo que ela é verdadeira, é porque ela não é falsa. É porque ela, além de verdadeira, é duradoura. E se ela é verdadeira, ela é uma parceria entre nós e o nosso Deus. O nosso Deus que tanto nos ama, quer também gerar mudança na nossa vida. Olha o que diz 2 Coríntios 3, 18, diz assim: e todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. O que esse texto está nos dizendo a respeito de mudança verdadeira? Primeiro, esse versículo começa dizendo: e todos nós que com face descoberta contemplamos a glória do Senhor. Quer dizer que não existe mais separação, não existe mais cobertura, não existe nada que nos impeça a experimentar, a viver aquilo que Deus tem para nós. Até Jesus, o ser humano tinha uma barreira muito grande, não conseguia chegar até Deus, não conseguia retornar a Deus por conta do pecado. O pecado faz separação entre nós e Deus. A Bíblia diz em Isaías capítulo 59, que falando, olha, não é que o braço do Senhor não esteja estendido, que não possa abençoar, não é que o Senhor esteja surdo, que não esteja ouvindo o que vocês estão pedindo. Ele diz, é que os pecados de vocês, falando para a nação de Israel, se aplica na nossa vida, os pecados de vocês fazem separação entre vós e o vosso Deus. O pecado separa de Deus, e Jesus veio para aniquilar o poder do pecado. Jesus é a demonstração do amor de Deus. Jesus é a demonstração, é a resposta de Deus a um mundo perdido. É a resposta de Deus a uma humanidade que caminha pelas suas próprias pernas para cada vez mais longe de Deus. Não é difícil a gente olhar ao redor e perceber até onde a humanidade pode chegar sem Cristo. É só a gente ligar a televisão, é só a gente acessar qualquer site de notícias na internet e a gente vai ver a podridão que há nesse mundo. A gente vai ver quanta coisa ruim acontece por pessoas que se deixam levar pelo sistema desse mundo, por pessoas que seguem a ordem natural, que seguem a corrente deste mundo, que não se importam com aquilo que Deus tem. Tantas outras, em nome de Deus, fazem tantas atrocidades, tantas outras usam o nome do Senhor e acabam cometendo tantas coisas, tantas atrocidades, tudo isso em nome de Deus, que na verdade não tem nada a ver com a obra dele, com aquilo que ele tem para fazer. O nosso Deus é bom, o nosso Deus nos ama, o nosso Deus cuida de nós, o nosso Deus provou isso entregando Jesus, para que viesse até aqui e nós pudéssemos agora contemplá-lo de verdade. A Bíblia diz, que contando a história de Jó, Jó fala assim: Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Quer dizer, quando a gente tem um encontro com o Senhor, quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, o Espírito Santo de Deus passa a habitar em nós, e nós podemos dizer: Senhor, agora não é mais teoria, agora eu vivo para o Senhor de verdade, agora é prática, agora eu consigo enxergar o seu plano, Senhor, agora eu consigo enxergar aquilo que aconteceu, né, o pecado, como isso trouxe desgraça para esse mundo, como Jesus foi enviado para resolver esse problema, e como se nós hoje nos entregarmos para Ele, passamos a experimentar aquilo que Ele tem, e nós entramos neste caminho de estar ligados diretamente a Deus. E aqui diz que nós, agora que enxergamos o Senhor face a face, estamos sendo transformados com glória cada vez maior através do Espírito Santo de Deus.
Você e eu entramos em um caminho de transformação. Você e eu entramos num caminho de mudança, que começa, a mudança verdadeira começa no dia que você entrega a sua vida para Jesus, e essa mudança vai terminar no dia que você estiver com um corpo glorificado, no dia em que você partir dessa terra, ou se ainda você estiver vivo, no dia que Jesus vier para buscar o seu povo, no dia que, na vinda do Senhor, nós poderemos nos encontrar com Ele e viver com Ele eternamente. Nós temos que entender isso. O amor do Senhor nos alcança. O amor do Senhor chega até nós e diz: olha, vem do jeito que você está, eu te chamo. Nós saímos de uma série maravilhosa, uma campanha chamada Vivendo o Amor, em que nós podemos entender de uma maneira mais consistente o tamanho do amor de Deus por nós e como nós precisamos viver esse amor para com Deus, para com os outros. Esse amor de Deus se achega até nós, e a Bíblia diz que por Jesus nós somos justificados. Quer dizer que nós somos tornados justos. Olha, nós estávamos devendo, estávamos com culpa no cartório eterno espiritual, mas Jesus veio e nos justificou, pagou essa conta em nosso lugar para que nós pudéssemos agora ser regenerados. Quer dizer que o Espírito Santo de Deus ocasionasse uma mudança de vida na nossa vida. A Bíblia diz, em Ezequiel, falando a respeito da vinda de Jesus, que Ele tiraria um coração de pedra e transformaria em um coração de carne. Quer dizer, o nosso coração, antes de conhecer a Jesus, muitas vezes é duro. Não deixa a palavra entrar, não somos uma terra fértil para que o amor de Deus cresça e frutifique através de nós, mas quando nós conhecemos a Jesus, isso muda. O Espírito Santo de Deus passa a habitar em nós, nós ganhamos um companheiro para a vida inteira. E aí começa uma obra maravilhosa, que é sobre a qual nós vamos falar nessa noite. Depois dessa justificação que Jesus faz, depois da regeneração, que é o Espírito Santo de Deus habitando em nós, nós passamos agora para um processo de santificação. Diga isso, santificação. O que é santificação? A gente vê essa palavra, santificação, fala a respeito de santidade, fala a respeito de ser santo, e a gente logo coloca uma ideia um pouco utópica na nossa cabeça. Se você não coloca, parabéns para você, mas eu muitas vezes fazia isso e ainda parece que remete um pouco a isso. Quando a gente fala de santidade, a gente lembra daquela coisa simplesmente religiosa, uma coisa assim que é perfeita por si mesmo, que é alguém que nunca faz nada de errado, é que alguém que olha, não sei o que está fazendo nessa terra ainda, porque devia ser, não sei por que Deus ainda não arrebatou essa pessoa dessa terra. Mas a gente vê que o que Deus tem para nós é um processo de santificação, é um processo de separação para Ele, é um processo de mudança verdadeira nas nossas vidas. Isso significa o quê? Que você conheceu a Jesus. Isso significa que Jesus lá atrás pagou o preço para que você fosse justificado. Quando você recebe Jesus, você é regenerado. A tua vida velha já passou. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo é nova criatura e as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Mas a Bíblia não para por aí. O processo continua, a mudança continua, a transformação continua e agora exige de nós uma parceria com o Senhor, dizendo: Senhor, sabe aquelas coisas que ainda existem em mim, que eu sei que não estão de acordo com a tua vontade, eu quero que sejam transformadas, eu quero mudar para melhor. Eu conhecer a Jesus implica em mudança para melhor na minha vida. Não tem como eu conhecer a Jesus, eu entender que o Senhor Jesus me lavou, me comprou, ainda quando eu era um pecador, não merecia, Ele pagou isso por mim, e continuar vivendo a minha vida como se nada tivesse acontecido. Eu preciso agora entender que a Bíblia nos dá diversas diretrizes sobre todas as áreas da nossa vida, e nós precisamos mudar para melhor, precisamos crescer. Sabe, não sei quanto tempo faz que você pode dizer assim: eu conheço a Jesus. Alguns podem dizer: olha, esse ano foi o ano que de verdade, assim, aconteceu um marco que eu conhecia Jesus. Outros, o ano passado, retrasado, há 5 anos, 10, olha, faz 30 anos. Não sei, eu não sei quando foi, mas eu sempre vivi nesse processo. Não importa qual seja o seu tempo, eu vou te dizer, o tempo precisa te fazer bem.
O tempo não pode fazer mal para você. O tempo que você conhece a Jesus, olha, dia após dia tem que fazer diferença na tua vida. Para dar um exemplo disso, como o tempo pode fazer bem, quero colocar aqui para você alguns slides aqui, só para você entender um pouquinho, né? Não é espiritualmente falando, mas dá uma olhada aí. Conhece esse cara aí? O Tom Cruise, né? Falam que é bonitão, mas olha só, o tempo fez bem para ele, né? Eu acho que uns 20, 30 anos aí fizeram essa diferença aí. Pode passar o próximo. Próximo. Não está indo? Ops. Vamos ver se vai. Vamos esperar? E vamos esperar? Não vai dar? Deu. Olha, tenta lá. Vamos lá. Vamos orar, gente. Estenda a tua mão para cá. Tá lá, vamos lá. Vamos tentar assim mesmo. Tá? Essa aí, eu não sei direito quem que ela é, mas é uma cantora famosa. Tá? Olha só, o tempo fez bem para ela, né? Meio desajeitadinha ali. Pode passar para o próximo, para o 3 lá. Ó, o Cristiano Ronaldo, jogador de futebol. O tempo fez bem para ele, né? Alguns, vai ver que foi aquele shampoo que ele faz propaganda, né? Mas enfim, fez bem. Olha esse outro cara aí, esse aqui eu acho que é um ator lá da Globo, tá? O tempo fez bem. Ah, tá, esse cara aqui emagreceu 75 quilos, né, nos últimos anos aí. Fez bem o tempo para ele, tá? Essas pessoas, o tempo fez bem para elas. Ela passou o tempo e mudanças para melhor aconteceram na vida delas. Agora, vamos ver as outras pessoas aí, tá? Olha esse cara aqui, você lembra dele? Do Esqueceram de Mim? O Macaulay Culkin, tá? Aquele piazinho lá, olha só como é que ficou, né? Hoje dá para dizer assim, não sei quanto ele está cobrando para assustar as casas por aí, mas olha só. Próximo aí, essa aqui é uma tal de Lindsay Lohan. Essa mulher, não sei quantas vezes foi presa e se envolveu com tantas coisas, com drogas e com tanta coisa. Olha só como o tempo fez mal para ela. E não foram muitos anos, foi questão de 5, 6 anos. Olha o que aconteceu. Algumas escolhas ruins na sua vida, olha o que fizeram. E para mim, a mais tensa de tudo isso, olha só. Essa aqui é a Amy Winehouse. Tá? Olha só a diferença. Olha que o tempo, olha que não muito tempo, isso foi questão de 4 anos, se eu não me engano. As escolhas erradas da vida dela, os caminhos que ela entrou, fizeram com ela. Todas essas pessoas, a gente pegou para um aspecto físico, né? Para um aspecto humano, olhando assim, olha a aparência de tudo isso. Mas eu gostaria que você aplicasse na tua vida espiritual. Se você tivesse um espelho espiritual de quando você conheceu a Jesus para hoje, qual é o impacto? Será que você melhorou por um tempo e de repente você está caindo no caminho desse outro povo aí, né, de espiritualmente falando, decair? Está ficando feinho espiritualmente? Ou será que você está melhorando? Será que o tempo está fazendo bem para você? Será que você comprou lá o shampoozinho do Cristiano Ronaldo, espiritualmente falando? Será que você está melhorando ou não? A palavra o tempo precisa fazer bem para você. A tua caminhada cristã precisa te levar para mais perto de Deus. Não se conforme em passar os dias, em passar os meses e os anos e você continuar igual. Aquele problema ou aquele pecado, problema é problema e pecado é pecado, ok? Aquela situação, seja de problema, seja de pecado que acontecia, tá? Continua. Aquele pecado que você não conseguia vencer, continua não vencendo. Aquele teu padrão de comportamento que tinha lá atrás, continua tendo. Sabe, eu fiz essa pergunta para mim mesmo nessa semana e eu percebi, eu preciso crescer. Eu preciso melhorar. Eu preciso de mudança verdadeira em algumas áreas da minha vida. Sabe, eu não posso me conformar em ter todo esse tempo de caminhada e vamos lá, vamos crescer. Sabe, o tempo de caminhada é um negócio relativo. Você encontra facilmente na Bíblia pessoas que rapidamente se converteram a Jesus, como o apóstolo Paulo, por exemplo. Nós temos escrito a sua história, e que rapidamente aconteceu uma grande mudança na sua vida. Já começou a viver para Jesus, falar dele, entregou totalmente a sua vida e continuou esse processo. A gente vê pessoas que a gente costuma dizer que nascem correndo, que dizem assim, olha, nasceu e já saiu correndo,
né, já saiu anunciando Jesus, mudou de verdade, os colegas de trabalho percebem, a família percebe, eu não sei o que aconteceu, mas aquela pessoa mudou, eles dizem. Nós sabemos o que acontece. Jesus, o antes de Cristo e o depois de Cristo. Precisa acontecer mudança verdadeira na nossa vida. Você precisa entender que o fim ainda não chegou, que o processo de salvação consiste em mais partes na tua vida. Você foi justificado por Jesus, Ele fez isso. Você foi regenerado, se você entregou a tua vida para Jesus. Mas ainda existe a parte da santificação, que é a mudança verdadeira, que é o consagrar minha vida para Ele, que é o transformar algumas atitudes, que é o transformar alguns comportamentos, que é eu me deixar transformar pelo Senhor, na maneira de lidar com os outros, na maneira de lidar comigo mesmo, a maneira como lidar com as coisas de Deus, com seriedade, algumas coisas que eu faço, mas não deveria estar fazendo, algumas coisas que eu não estou fazendo, mas eu deveria estar fazendo. Eu preciso entrar nesse caminho, para quê? Para eu chegar lá no final e eu entrar no processo de glorificação. E aí vai terminar a mudança. Quando nós formos glorificados pelo Senhor, não aqui nessa terra, quando nós partirmos daqui. Por isso, até o teu último suspiro, você precisa estar neste processo de mudança. Tem um pensador que diz que a única constante é a mudança. A mudança é a única constante. O mundo muda, as pessoas mudam, tudo muda. E você precisa entrar nesse processo, espiritualmente falando, para, na prática, aplicar isso na tua vida. Primeira questão é, por que eu devo mudar? Por que eu devo deixar minha vida ser transformada pelo Senhor? Sabe, posso te dizer o porquê não. Sabe, por que não? Não é porque você talvez esteja numa igreja. Não é porque a igreja te diz para fazer. Não é porque as pessoas te dizem para fazer. Eu vou te dizer, isso revolucionou a minha vida. Né? Revolucionou a minha vida quando eu percebi por quê eu tinha que agir diferente das pessoas que talvez estavam lá fora. Por quê? Eu era um adolescente e eu cheguei, meu Deus, revolucionou a minha vida. Por quê? Eu tinha que agir diferente dos outros adolescentes lá da escola, que faziam tantas coisas que não agradavam a Deus. Por quê? E a resposta é, porque eu estava morto nos meus delitos e pecados, mas Ele me deu vida. Eu não tinha nada e Ele me deu tudo. Eu estava indo para o inferno e Ele me deu de graça o céu. Eu não merecia nada, mas mesmo assim Ele me amou. Eu não tinha como pagar pela salvação, porque a salvação é um preço humanamente impagável. E Jesus pagou esse preço em meu lugar. E como a Bíblia diz, agora, a vida que eu vivo, eu não vivo mais para mim. Eu tenho que viver para Ele. Isso, eu tinha mais ou menos uns 13 anos de idade, calou meu coração. Isso me deu a resposta, eu fui entendendo isso de uma maneira cada vez mais prática, mas eu preciso mudar porque a minha vida não é minha. Eu preciso mudar porque Jesus me comprou. E se Ele me comprou, eu não sou mais meu, eu sou dEle. E se eu sou dEle, eu tenho que perguntar, Senhor, Tu é meu dono, o que eu tenho que mudar? Como eu devo agir? Por quê? Porque o caminho do Senhor é perfeito. Porque os caminhos do Senhor são retos, nos levam à paz. A verdadeira felicidade nós só encontramos quando nós cumprimos o nosso propósito, que é viver para o Senhor, que é entregar a nossa vida para Ele, que é a cada dia crescermos com Ele. A Bíblia diz, tem um versículo que diz assim, olha, a vida do justo, ou o caminho, a vereda do justo, é como a luz da alvorada. A cada dia vai brilhando mais, até que seja dia completo. É como o amanhecer, vai amanhecendo devagarinho. Sabe, às vezes você não percebe, né? Quando é noite, quando é dia. Aquele horário, né? Aquele horário que você levanta assim e você olha, será que está dia, será que está noite? Não sei, está acontecendo, está indo. E a hora que você menos percebe, né? Você vai tomar um café e de repente você olha para fora, já está dia. É assim que nossa vida cristã deve ser. Um caminho de a cada dia deixar a luz do Senhor brilhando mais, até que a gente esteja de dia diante do Senhor. Eu preciso deixar essa mudança acontecer. Se você entende que você foi salvo por Jesus, se você entende que você estava indo para o inferno, mas Jesus te salvou, te deu de graça a salvação e disse, olha, você não precisa ir para lá. Se você me receber, se você aceitar o que eu tenho para você, o caminho que eu tenho para você, de graça você tem o caminho da salvação eterna.
Se nós entendermos isso, nós vamos querer mudar. Amém? É por isso que nós precisamos mudar. Agora, o que eu preciso mudar na minha vida? O que você precisa mudar na tua vida? Varia de pessoa para pessoa. Mas o que eu quero trazer para você aqui é que nós precisamos mudar na prática. Perguntar, Senhor, no que eu preciso ser transformado? Na maneira de pensar. Às vezes no sistema de pensamento, sistema de crença, eu preciso ser transformado. Algumas coisas que eu estou pensando, eu digo, é assim mesmo, porque eu aprendi assim. Será? Será que é isso que Deus pensa? Vai para a Bíblia, percebe, leia, corre atrás, descubra o que o Senhor pensa. Ele quer te gerar mudança na tua vida. Padrões de comportamento, foca na prática mesmo. Quais padrões de comportamento você precisa ser transformado? Sabe, um padrão de guardar mágoa, de guardar ressentimento. Um padrão de uma certa infantilidade emocional, em que ninguém pode fazer qualquer coisa para você, você já acha que o mundo inteiro está conspirando contra você. Precisa ser transformado diante do Senhor, não é para mim, não é para ninguém que está do teu lado. Diga, eu preciso ser transformado. Talvez você seja muito nervoso. Talvez você seja aquele que estoura facilmente e faz coisa que não deve. Nós precisamos dizer, Senhor, transforma a minha vida nessa área. Senhor, eu quero aprender a ser manso. Jesus disse, venham e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Nós precisamos aprender dele, precisamos crescer. Talvez na maneira de se relacionar ou no seu dia a dia, o que ainda precisa ser transformado é a mentira. Quando você é apertado por alguma coisa, você mente. A hora que você menos percebeu, você já largou alguma coisa que não é verdade, já emendou alguma coisa para se sair bem na história. E isso é mentira. Sabe, se dar bem, né, em cima da inocência do outro, ou algo que não é verdade, é mentira. A Bíblia diz, olha, aquele que mentia, fale agora a verdade. Talvez na sua administração financeira, você precise de mudança. Talvez tenha um padrão de comprar tudo e pagar, talvez, né, um padrão de comprar mais do que deve, um padrão de administrar as tuas coisas de uma maneira leviana, precisa ser transformado. Eu preciso dizer, olha, algo não está dando certo nessa área e eu preciso de mudança verdadeira. Por quê? Porque o amor de Deus vai cair na nossa prática. Eu preciso que isso seja transformado. Nós precisamos crescer. Na nossa administração do tempo, a gente faz tantas coisas, a gente lida com um monte de coisa, a gente tem um monte de atividade. Eu nunca encontrei, ou dificilmente você vai encontrar alguém que vai dizer assim, eu tenho muito tempo sobrando. Eu tenho muito tempo sobrando, eu não sei o que fazer com o meu tempo. Me ajuda. Difícil, né? A gente encontra pessoas doando o seu tempo livre, a gente encontra pessoas criando tempo livre para fazer aquilo que julga importante. Então, se estar com a família é importante, a gente vê as pessoas tirando tempo. E tirando tempo quer dizer que algo está ficando sem. Quer dizer que você precisa investir tempo. Se a tua família precisa ser transformada, precisa de mudança, invista tempo, invista amor, invista cuidado. Você homem, você pai, você é responsável pelo seu lar. Você é responsável para levar a tua casa, responsável por levar a tua esposa e os teus filhos para mais perto do Senhor. É uma responsabilidade nossa. Todo homem tem um negócio assim, né? Deixa eu confessar aqui para as mulheres. Pá, que bom que eu sou homem, né? Tem um negócio tipo uma coisa, pá, que bom, né? É tão legal, né? E lá no fundo eles pensam assim, é tão mais fácil, né? Ser homem, né? Mas é fácil, é muito legal, é maravilhoso ser homem. Eu amo ser homem. Mas tem essa parte que nós precisamos nos dar conta. Porque quando a coisa está fácil demais, é porque está faltando alguma coisa. Você precisa tomar posição. A Bíblia diz que nós precisamos amar as nossas mulheres assim como Jesus amou a igreja, se entregou por elas. É um amor incondicional, é um amor na prática. Né? Nós vimos isso na nossa campanha. Nós precisamos educar os nossos filhos, não assim, né, a filosofia do Homer Simpson. Não sei quantos já viram, ele falava assim, Marge, para que criar os nossos filhos? Eu não preciso ensinar nada, a televisão já ensina tudo para eles. Né?
Claro que era uma sátira, mas eu vou dizer, tem muita gente que faz assim. Deixa a TV criar os filhos. Acha que a responsabilidade é da escola, acha que a responsabilidade é da mãe e joga tudo nas costas. E não dá, assim não funciona. Tá? Eu estendo este conselho para as mães. Tá? Você é responsável por manter a unidade. Sabe, os homens são emocionalmente meio chucros. Tá? Os homens são emocionalmente meio estranho de entender. Às vezes tem emoção, às vezes não tem, é uma coisa meio estranha. Você precisa ajudar ele a entender. Você precisa ajudar ele a que ele vá mais perto do Senhor. E você, homem, lidere a tua família. Não seja aquele que vai dizer assim, mulher, hoje eu estou cansado, não vou na igreja. Você diz, vamos lá, vamos se arrumar. Ó, o culto começa às 7h30, né? Vamos lá, chega lá pelas 5 e pouco, já começa, não é 6 que seja, tá? Já começa a se mexer ali, olha, nós vamos para o culto, nós vamos lá. Ó, filho, ó, vai ter programação de criança, filho adolescente, olha, vai ter, quinta-feira tem o UP, filho jovem, olha, sábado tem o F5, ó, vamos lá, se esperta. Sabe, é nossa responsabilidade fazer isso. Aplique isso na tua realidade. Priorize o seu tempo com Deus. Seu tempo com Deus. A gente precisa investir tempo. Só que um investimento, a primeira olhada, sempre vai parecer um gasto, certo? Você vai investir, muita gente nos últimos 10 anos para cá, investiu em imóveis, em lotes, né? A pessoa abriu um loteamento lá, né? A gente olha hoje e fala, meu Deus, o pessoal comprava por 20 mil um lote, hoje está valendo 200. Né? Por quê? Porque investiu. Naquele momento ele ficou sem os 20, mas hoje ele está colhendo os 200. Assim, da mesma forma é a nossa vida com Deus. Talvez você vai ficar sem aqueles 20 minutos de manhã ou de noite, o horário que você esperar, que você tirar para orar, que você tirar para conversar com Deus, que você tirar para ler um texto da Bíblia e você meditar sobre ele no seu tempo a sós com Deus. Mas isso vai fazer muita diferença na tua vida. Isso tem o poder de gerar mudança verdadeira no teu coração, hoje e sempre. Sabe? É um padrão de passividade, de aceitar tudo, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não é assim não, gente. Essa música não presta, não é assim. Não dá para deixar a vida me levar, eu quero deixar o Senhor me levar. Deus me leva, não a vida vai levando a gente para longe do Senhor. Nós precisamos estar espertos quanto a isso. E aí vai aplicando nas coisas práticas do teu dia a dia, lá no teu trabalho, a maneira de encarar o teu trabalho. De repente encara o trabalho como um fardo que a gente tem que carregar enquanto está nesse mundo. O trabalho é uma bênção de Deus. Trabalho é uma bênção de Deus, a gente poder estar lá. A Bíblia fala assim, trabalhe como se fosse para o Senhor. Porque é mesmo. Estamos fazendo, estamos trabalhando, então realmente faça com vontade, faça com determinação, busque crescer. Da mesma forma, em coisas mais práticas, olha, eu vi um senhor falando, esses dias conversando com o outro, o médico me mandou comer verdura, me mandou tomar 2 litros de água por dia, me mandou tirar isso, tirar aquilo, tirar aquele outro, parar de fumar, parar de beber, parar disso, isso, aquilo. Que vida que é essa? Que vida que é essa? Eu não quero mais, vou tomar só água, não sei o que e tal. E começou, tudo é um investimento. Tudo é um investimento. Aquilo que você investe hoje, você vai colher amanhã. Nós precisamos investir também no nosso corpo, naquilo que é bom para nós. Talvez a tua área de mudança seja em algum vício que está fazendo mal para você, que está tirando você do foco, seja ele que vício for, seja ele com álcool, com drogas, com cigarro, com pornografia, com qualquer coisa, qualquer pecado que se torna um vício com o qual você não consegue viver sem, seja ele qual for, está te atrapalhando. E você precisa querer mudança. Mudança é um processo. Você precisa entender isso, nós precisamos entender que é um processo, entender que ninguém muda da noite para o dia, mas uma hora precisa começar, senão não muda nunca, senão não chega nunca. Eu admiro o pessoal que consegue entrar na academia e continuar até ver resultado. Eu admito para você que às vezes que eu entrei, eu fiz uma semana, eu fiz 2, eu já ia no espelho olhar.
Não mudou nada, gente. Não mudava nada, porque precisa de tempo. Fala assim, processo. Nós precisamos entender que é um processo de mudança. Tá? Eu lembro quando o Douglas entrou não vou brincar com ele, eu vou levar ele para mostrar um exemplo legal. Quando ele resolveu entrar na academia, eu acho que deu um estalo e olha, eu preciso disso aí. Tinha uma vida bem sedentária e tal, a gente ia carregar aqui algumas coisas na igreja, ele chegava a tremer todo assim, tá? Mas, gente, o que o processo não faz? O que dia após dia fazendo não faz? Agora está mais forte que eu, né? Então, o que acontece? É processo, é dia após dia a nossa vida, o nosso treino espiritualmente falando. Mas é o seguinte, você não consegue mudar sozinho. Eu não consigo mudar sozinho. Como eu falei lá no começo, mudança verdadeira é uma parceria nossa com Deus. Mudança verdadeira vai vir quando eu deixar Deus trabalhar na minha vida, quando eu deixar Deus falar comigo e quando eu obedecer aquilo que Ele está falando. Então, desista desde já de mudar pela sua própria força, pela sua força de vontade. Não tem. Algumas pessoas têm uma força de vontade maior do que as outras. Muitas vezes com uma motivação até errada. Eu vou fazer isso, e eu vou crescer, e eu vou me dar bem na vida. Para quê? Para esfregar na cara daquele que falou isso. Sabe? Motivação errada. Agora, eu vou trabalhar, eu vou crescer. Para quê? Para exaltar e glorificar o nome do Senhor, para que eu possa servir com aquilo que eu tenho, para que eu possa viver para Ele a minha vida tranquilo, sem me preocupar com o que Ele falou, aquele outro deixou de falar. É diferente, é ou não é? É diferente, sabe? Motivação correta deixa Deus trabalhar na tua vida. E se Deus está falando, abre teu coração, abre teu coração. Se alguma dessas coisas que eu falei, se alguma outra coisa que talvez você tenha vir um pensamento, olha, naquela área eu preciso ser transformado. Aquele que ouvir a voz do Senhor vai colher esses frutos. Aquele que obedecer. Não adianta eu dizer que eu ouvi, não adianta eu ouvir uma palavra como essa e falar assim, é verdade, eu preciso mesmo, e não entrar no processo. Não adianta eu falar, eu vou mudar, porque eu consigo. Eu consigo sim, porque o Senhor me fortalece. Eu consigo sim porque Ele está comigo. Eu consigo sim porque a cada dia Ele vai me dar força para matar aquele leão daquele dia. Porque Ele vai me dar força para enfrentar os desafios que Ele mesmo vai dar essa força para eu enfrentar, sejam esses desafios quais forem. Eu preciso entregar o meu caminho para o Senhor. Eu preciso também fazer a minha parte. Outra dica para você, para mudar, é preciso você focar nas coisas boas e não nas dificuldades. E eu não estou falando aqui de pensamento positivo. Eu estou falando aqui de pensar aquilo que Deus quer que você pense. Filipenses capítulo 4, versículo 8, diz assim, finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Você precisa escolher aquilo que vai ocupar o teu pensamento. Aquilo que o lado que você virar e direcionar o teu pensamento é o lado que provavelmente vai acontecer. Não porque o pensamento tenha um poder em si mesmo, mas porque um pensamento tem o poder de gerar um sentimento, de gerar uma emoção no teu coração. E essa emoção tem o poder de te levar a uma ação. E as suas ações determinam os seus hábitos. E os seus hábitos determinam o seu futuro. Vou falar a lógica de novo para você. Um pensamento que eu tenho vai determinar os meus sentimentos. Os meus sentimentos vão me levar a ações. E as minhas ações vão determinar os meus hábitos de todo dia. E os meus hábitos de todo dia vão influenciar no meu destino. Vão fazer a minha vida ser ou não ser. Eu preciso me encher da palavra de Deus. Com o que você tem enchido a sua cabeça? O que tem feito a tua cabeça? O que você tem colocado para dentro? O que você tem assistido? O que você tem conversado?
O que você tem, que sites você tem acessado, qual tem sido o seu padrão de comportamento, que tipo de pensamentos você tem colocado para dentro. Isso vai determinar o teu futuro. Disso aí depende muitas coisas nessa vida, e eu vou te dizer, isso tem o poder de influenciar até na sua eternidade. Porque aquilo que nós pensamos vai determinar o nosso futuro. O que você tem pensado? Será que é no pensamento que você precisa mudar? A Bíblia diz, nós precisamos levar todo pensamento cativo à obediência de Cristo. Quer dizer, colocar um guarda na porta do nosso coração e dizer que tipo de pensamento tem entrado aqui. Está entrando, será que esse pensamento está de acordo com a verdade de Deus? Porque a Bíblia diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Será que está de acordo com a verdade de Deus? Se não estiver, joga fora. Se estiver, manda para dentro, que Ele vai fazer bem para você. Que Ele vai te alimentar para que você possa crescer. Você precisa focar neste progresso. Você precisa focar neste processo. Não achar que tudo vai acontecer da noite para o dia. Não olhar lá na frente. Se você focar na perfeição, sabe o que vai acontecer? Você vai desanimar. Se você focar, olha, mas falta todo esse caminho. Eu dei um exemplo seguinte, quando a gente estava mexendo com essa parte da escalada e tudo mais, a gente fazia algumas reuniões bem seguidas lá em Araranguá, 1.100 e poucos quilômetros. E aí eu tinha a tentação de chegar ali por Cascavel e começar a querer desanimar. Porque eu pensava, meu Deus, tem mais 1.000 quilômetros, eu tenho que fazer hoje, é longe. É muito longe, é muito trecho, é muita coisa, eu não estava bem de saúde, mas eu falava, meu Deus, que longe que é chegar lá. Mas se você vai focando e dizendo assim, olha, então tá. Aí o que eu fazia? Cascavel, eu vou pensar em Guarapuava. Olha, eu vou pensar ali em Guarapuava. Então, vai lá, andei meus 200 e poucos quilômetros ali, cheguei em Guarapuava. Aí eu pensava, opa, agora eu vou pensar, aí, Curitiba é meu foco agora. Aí e tal, chegava lá, aí não, agora é Florianópolis. Daí ia, a hora que você via, estava lá. Sabe? Não foque na perfeição, senão você vai desanimar. Foque nas metas que você colocar, avalie sua vida e diga, olha, será que eu estou melhor hoje que eu estava ontem? Foque no processo. Sabe, naquilo que Deus está fazendo na tua vida. Se você estiver crescendo, continue. Cresça mais, dê mais lugar para o Espírito Santo agir. Se você estiver estagnado, se atente para isso. Deus não nos salvou para que a gente continue parado, para que a gente fique parado. Deus nos salvou para nos colocar em movimento, para chegar até Ele. Coloca uma foto para mim dos slides lá, se der. Nós temos a nossa escalada aqui na igreja. A nossa escalada que nós colocamos como alguns estágios, a qual nós precisamos nos identificar e ver, olha, será que eu estou crescendo? Será que a mudança verdadeira está acontecendo? Não é o Tom Cruise não, bota lá no último slide, tá? Será que essa mudança está acontecendo na minha vida? E aí a gente colocou essa escalada como uma maneira mensurável de dizer, olha, eu estou aqui, estou em tal lugar dessa montanha e eu preciso chegar lá em cima. E aí nós temos algumas atividades na igreja que nos ajudam a crescer. Você simplesmente cumprir essas atividades, né? Seja ela, depois tem grandão lá atrás, tá? A mesma foto lá atrás, perto do bebedouro, depois você pode olhar lá, tá? Será que simplesmente eu fazer essas atividades vai me fazer crescer? Não. Mas eu, com uma disposição de crescer, deixando o Senhor agir da minha vida, eu vou utilizar essas atividades como ferramentas que vão me levar para mais perto do Senhor. Ferramentas que vão me ajudar. Primeiros passos, ferramenta fantástica. Estudo bíblico, sabe? Vamos falar dos conceitos do Senhor. Falamos de salvação, falamos de graça, falamos de redenção, falamos de como eu devo viver a minha vida agora que eu conheci a Jesus. Ou enquanto eu estou conhecendo, porque eu nunca vou parar de conhecer a Jesus. Primeiros passos, muito legal, cada um participar. Toda quarta-feira às 19h30. Por que eu bato firme nisso? Porque, como a gente diz, é o primeiro passo dessa escalada. Sejam quaisquer outras atividades, seja um encontro transformação, seja a classe Nova Criatura, sejam seminários, sejam cursos, seja os nossos cultos, sejam os PGs, seja o TSD. Sabe, todas essas coisas que fazem parte não é para encher você de atividade.
Não é para dar coisa para você fazer. Eu sei que você tem coisa para fazer até de sobra. Eu olho para cada um, eu sei. É trabalho, é filho, é reunião aqui, é isso, é aquilo. E tem a parte que a gente precisa se divertir. Claro que precisamos, senão a vida fica muito chata, muito triste. Eu preciso descansar, claro que eu preciso. Mas eu preciso investir meu tempo nas coisas do Senhor, para que isso possa fazer diferença na minha vida. Por isso a gente tem essas ferramentas para você. Se identifique onde eu estou nessa escalada. Depois, vai lá atrás, dá uma olhadinha. Olha, onde que eu estou nesse negócio aqui? Eu preciso crescer. Qual que é o meu passo da vez? O que eu preciso? Qual é a ferramenta que eu posso utilizar para que eu possa crescer e chegar mais perto do Senhor? E aí, eu tenho certeza que se você colocar o pé na estrada, a hora que você vê, você já avançou bastante e nem percebeu. Amém?